Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula, não é? Sobre Constituição Federal, federalismo. Então, federalismo, vedações que visam defender o equilíbrio do Estado brasileiro, artigo 19 da Constituição Federal. O que esse artigo diz para defender o equilíbrio do Estado brasileiro? Diz primeiros, é proibido ao Estado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, certo? É o princípio da lei, o Estado é laico. O Estado não pode patrocinar a igreja, o Estado não pode ter uma religião única, existe no Estado a liberdade religiosa. Então, no Estado, todas as religiões são bem-vindas, desde que não atente contra a moral, os bons costumes e não incite a atos criminosos contra a vida de outros cidadãos. Então existe a liberdade religiosa desde que ela seja exercida nos limites da lei, não é? Que não atente contra a incolumidade física, psicológica dos seus cidadãos. Toda igreja é bem-vinda, não é? E o Estado é laico, ele não tem uma religião, mas o cidadão tem total liberdade para escolher qual a religião que ele segue. Então o Estado estimula, mas o Estado incentiva e estimula a religião, né? Preâmbulo, não indica uma religião, mas ele permite, por exemplo, ele garante que as religiões têm imunidade tributária, para que o Estado não possa usar eventualmente os tributos para perseguir as religiões, certo? Então o preâmbulo não indica uma religião, recusa a fé aos documentos públicos. Então é proibido recusar fé aos documentos públicos. Se um documento público é produzido pelo município, pelo Estado, por União, não é? Qualquer outro Estado tem que reconhecê-lo e qualquer outro ente da Federação deve reconhecê-lo. Se é um documento público, nenhum ente da Federação, do município, do Estado ou a União, própria União, pode desconhecer ou negar a fé pública a um documento público, mesmo que ele não tenha sido produzido pela União. Então, o documento público que foi produzido pelo cartório do Estado tem validade perante a União. Documento público foi produzido pelo Estado tem validade perante a União e pelo município. Documento público foi produzido pela União, é um documento federal, tem validade perante o Estado e pelos municípios. Então, os entes federados, Estado, União e município, são obrigados a reconhecer a validade de todo documento público de qualquer ente, não é? Eles são proibidos de desconhecer a legitimidade dos documentos públicos reciprocamente emitidos, né, em benefício dos direitos do cidadão, certo? Das atividades por eles exercidas na administração pública federal, estadual, municipal ou da União. Presunção relativa de veracidade dos documentos públicos, né? Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, brasileiros natos e naturalizados, né? Então, não pode existir preferências ou privilégios entre brasileiros natos e naturalizados. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado, né, que se naturalizou brasileiro, passou a ter a nacionalidade brasileira, deve ter os mesmos direitos e prerrogativas do brasileiro nato, né? Existem algumas vedações, por exemplo, para alguns cargos públicos, mas regra geral, tirando as exceções constitucionais, o brasileiro naturalizado pode exercer todos os poderes e todas as prerrogativas da administração pública, não é? Se eleger e por aí afora, com algumas determinadas vedações, certo? Delegação legislativa, que é artigo 22 da Constituição Federal, né? Então, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, delegação legislativa. O Congresso Nacional determina que uma competência que seria da União, que seria legislado pelo Congresso Nacional, autoriza que o Estado, sobre determinadas matérias que essa lei complementar regula, nesses casos, por essas matérias autorizadas por lei complementar, os Estados vão ter competência para legislar. Isso é feito em vista do princípio da cooperação.
Isso é feito em vista do princípio da necessidade de adaptar a legislação a cada Estado. Em vez de fazer uma legislação unificada no Congresso Nacional, faz uma lei complementar, determina que tais matérias passam a ser de competência do Estado e, através de lei delegada, os Estados vão regular, certo? Então, a lei complementar regulou e autorizou que lei delegada fosse emitida pelos Estados nos termos da lei complementar. Quais são os requisitos? Formal, necessidade de lei complementar federal, autorizando que exista lei delegada. Material, somente a matéria específica relacionada nos termos do artigo 22 da Constituição Federal. Exemplo, direito do trabalho é indelegável, mas matérias específicas relacionadas ao direito do trabalho podem ser delegadas. E formal, primeiro é formal, segundo material, terceiro implícito. São os 3 requisitos da lei delegada, né, determinando que competências que seriam do Congresso Nacional sejam delegadas para o Estado legislar. São 3 pré-requisitos: requisito formal, existência de prévia lei complementar; material, só as matérias específicas do artigo 22, né, que determina quais são que pode ser autorizadas a legislação delegada pelos Estados, para o Estado legislar ao invés do Congresso; implícita nos termos do artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal, que é chamada de isonomia federativa. A lei complementar deve autorizar todos os Estados e o DF, não apenas alguns. Então, a lei complementar que determina que algumas matérias do artigo 22 passam a ser reguladas por lei delegada do Estado, ou seja, pegando uma competência que poderia ser exercida pelo Congresso e entregando essa competência através de lei complementar para que o Estado, por lei delegada, regule esses pontos, só pode ser os pontos determinados nos termos do artigo 22. Mas a limitação implícita é que, quando essa lei delegada vier, ela tem que autorizar todos os estados, inclusive o Distrito Federal. Ela não pode autorizar que 3 ou 4 estados legislem, nos termos do artigo 22, e outros estados não tenham a competência de legislar sobre essa matéria, porque aí quebraria o princípio da isonomia, né, da federação ou da cooperação entre os entes federados e daria tratamento privilegiado a alguns entes da federação em detrimento de outros. E um dos princípios do federalismo é o tratamento isonômico de todos os entes da federação. Todos os entes da federação, independente da quantidade da população, da riqueza e da extensão territorial, merecem o mesmo tratamento e o mesmo respeito pela União Federal, certo? Então, a lei legislativa, a delegação legislativa é permitida, só que nos termos do artigo 22, para tratar dos assuntos que o artigo 22 determina, deve ter primeiro uma lei complementar, né, que é o requisito formal, autorizando. Só pode tratar dos assuntos regulados pelo artigo 22 da Constituição Federal, e essa lei complementar, quando vier, deve determinar essa competência de lei delegada pelos estados para todos os estados e não pode fazer diferenciação para uns e determinar a lei delegada para uns e vedar para outros, certo? Vamos tratar agora de incorporação, subdivisão e desmembramento dos estados, né? O artigo 18, parágrafo 3º da Constituição diz o quê? Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, certo? Incorporação. O que é incorporação? Representa a união geográfica e proporcional de 2 ou mais estados já existentes. Nesse procedimento, seja incorporação, os estados envolvidos perdem sua capacidade jurídica, ganhando uma nova com a formação de um novo estado membro. Nesse caso, há um aumento populacional e geográfico. Exemplo, estado A mais estado B é igual a estado C. 2 estados se fundem, perdem sua personalidade jurídica própria para formar uma nova personalidade jurídica e formar um novo estado, com uma nova extensão territorial e uma nova população unificada sobre o mesmo estado, sob a mesma Constituição estadual, com a mesma autonomia e com os mesmos direitos para todos os cidadãos, certo? Daquele estado. Subdivisão. Haverá a criação de 2 ou mais estados membros através de um estado já existente, não é? Então existe um estado e aí por razões de falta de desenvolvimento econômico de um estado para outro,
subdivide o Estado para facilitar a administração, não é? Ou porque uma população não se sente representada pela parte dominante do Estado, e aí é requerido, é votado isso, o Estado subdivide-se, e aí vão ter 2 Estados, né? Então a subdivisão é quando um Estado unitário subdivide-se em 2 Estados. Então haverá a criação de 2 ou mais Estados membros, porque um Estado pode se dividir em 2, 3 ou 4, não tem limitação constitucional, através de um Estado já existente. Então o Estado de origem perderá sua autonomia e capacidade jurídica, pois deixará de existir em razão da criação de 2 ou mais novos Estados. Nesse caso, como acontecerá uma divisão, haverá uma diminuição geográfica e populacional. Exemplo, Estado A igual ao Estado B mais o Estado C, ou seja, o Estado A subdividiu-se em 2 estados, Estado B e Estado C. Estado B ficou parte do território com parte da população, e Estado C ficou com parte do território e parte da população do Estado original, que foi subdividido. E o desmembramento? Desmembramento, um Estado já existente cede parte de seu território para a formação de um novo Estado ou para crescer a outro Estado. Desmembramento, um território existente cede parte do seu território para um outro Estado, não é? Para anexar a outro Estado ou para a criação de um outro Estado. Então, desmembramento, um Estado já existente cede parte de seu território para a formação de um novo Estado ou para crescer em outro Estado também já existente. São 2, então, as hipóteses cabíveis para esse processo, desmembramento. O Estado de origem não perde sua capacidade jurídica em nenhum dos casos, perde apenas em termos de população e espaço geográfico. Então, assim, com o desmembramento, não há perda da capacidade jurídica para a hipótese de anexação. Somente há um acréscimo populacional e de espaço geográfico. Então, um Estado pode se desmembrar parte do seu território e anexar a outro Estado, né? E aí essa população passa a pertencer a outro Estado, né? Ou existe o desmembramento, ou seja, parte do território é desmembrado para criar um novo Estado. E esse é chamado desmembramento. Somente há um acréscimo populacional e de espaço geográfico. Exemplo de desmembramento para a formação de novo Estado. Estado A é igual ao Estado A mais o Estado B, novo Estado. Exemplo, desmembramento para acrescentar um outro Estado. Com diminuição geográfica, Estado B, Estado já existente com território acrescido. Então pode ser desmembramento para a criação de novo Estado ou desmembramento para ceder aquele território para outro Estado. Pode acontecer, a Constituição prevê, mas nunca aconteceu. O que já aconteceu foi um Estado virar em 2 estados, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, certo? Então, procedimento. Plebiscito da população, né? Diretamente interessada, a população de toda a unidade federativa, daquele que vai sofrer a redução e das demais áreas. Oitiva da Assembleia Legislativa, a oitiva é obrigatória, mas o parecer da Assembleia não é vinculante, ou seja, ouve-se a Assembleia do Estado envolvido no desmembramento, não é? Mas o parecer da Assembleia desse Estado não é vinculativo. E, por fim, criação por lei complementar. Não há uma obrigação para o Congresso Nacional editar a lei, ainda que o plebiscito tenha sido favorável. Então são 3 frases: plebiscito da população envolvida, ouvida do Congresso, da Assembleia Estadual daquele Estado que vai ser desmembrado. Esse parecer da Assembleia Estadual não é vinculante, como também não é vinculante para o Congresso Nacional, que pode aprovar a lei complementar criando um novo Estado, não é? Nos termos do plebiscito, ou, mesmo que o plebiscito tenha requerido a criação desse Estado, não deferir a criação através de lei complementar, porque o Congresso assim decidiu que não era interessante do ponto de vista político, econômico, social e daí por diante, certo? Então esse é o procedimento para a criação de um Estado, desmembramento de um Estado em outro Estado, mas não é um processo vinculativo. Não é porque teve o plebiscito, a população aprovou, a Assembleia Estadual foi consultada, deu parecer positivo, que o Congresso Nacional tem que aprovar a lei complementar, porque só através de lei complementar que você pode criar um novo Estado, né? Então, para se criar um novo Estado, precisa que instrumento jurídico, lei complementar aprovado pelo Congresso Nacional. Mas antes disso, tem um plebiscito, aprovou, vai
Câmara Estadual é consultada, mas o parecer dele não é vinculativo, aprova ou desaprova, é enviado para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional também não é vinculado às decisões anteriores, nem do plebiscito, nem da consulta à Assembleia Estadual. O Congresso Nacional é soberano e vai decidir se aquele processo culmina com a aprovação da lei complementar e a criação do novo Estado, ou se aquele processo é desaprovado e aquela lei complementar é arquivada, certo? Então, criação, incorporação, fusão, desenvolvimento de municípios. A gente viu de estados. E agora de municípios? O município também pode ser incorporado, fundido, 2 municípios em um, ou desmembrado o município para criar outro município, certo? Então, artigo 18, parágrafo 4 da Constituição, fala o seguinte: a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, né? Dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos. Então, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, a criação, incorporação, fusão e desmembramento do município far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, primeiro tem que ter a lei complementar federal determinando esse período. Dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidas na fusão, incorporação e desmembramento, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Então, quando for o caso de incorporação, fusão e desmembramento do município, a lei que vai prover esse desmembramento, fusão e incorporação é lei estadual. Primeiro vai ter o plebiscito para consultar os entes envolvidos do território, que vai ser desmembrado, fundido, né, incorporado, porque o município pode perder a autonomia e ser incorporado a outro município. Então é feito um plebiscito, se publica os estudos, né, da viabilidade municipal, e depois esse projeto vai para a Câmara de Deputados, a Câmara de Deputados Estadual, e a Câmara de Deputados Estadual daquele estado, né, que recebeu esse projeto, cria-se um novo município. É aquele município que antes era um distrito, né, passa a existir. Então pode ser por desmembramento, parte do território do município passa a ser outro município, pode ser uma fusão, 2 municípios criam um município só, não é? Ou incorporação, um município passa a ser incorporado a outro município. Então, até hoje, a lei complementar, o Congresso Nacional não editou a lei complementar federal, que trata da criação, fusão e incorporação de municípios. Então, a emenda número 57 de 2008 supriu a necessidade de lei complementar para a criação de certos municípios brasileiros, ao acrescentar o seguinte artigo às disposições constitucionais transitórias. Artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação dos respectivos estados à época de sua criação. Então a Constituição dizia que precisava de lei complementar, Constituição de 88, mesmo sem essa lei complementar, os estados foram criando municípios. A revelia da existência da lei complementar, o que é que fizeram? Alteraram a Constituição, dizendo que até aquela data a criação de novos municípios feitos pelos estados nos termos de sua legislação, mesmo que de forma irregular, porque não tinha lei complementar de 88, era validado pela emenda constitucional, mas a partir dali não poderia ser criado novos municípios com a legislação anterior, só depois da lei complementar, não é? Então a emenda 57 de 2008 supriu a necessidade de lei complementar para a criação de certos municípios brasileiros, ao acrescentar o seguinte artigo às disposições constitucionais transitórias. Artigo 96. Ficam convalidados atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, ou seja, lei estadual, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação dos respectivos estados à época de sua criação, não é? Em conclusão, todos os municípios brasileiros criados a partir de 1º de 1 de 2007 estão em situação irregular. Ou seja, todos os municípios criados a partir de 1º de 1 de 2007, não é?
que não foram criados até a promulgação da emenda constitucional, né, ficaram irregular, a partir de 1/1/2007. Estão em situação irregular. Porque as disposições constitucionais transitórias, através dessa emenda constitucional, diz o seguinte: ficam convalidados as de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006. Depois, ou seja, a partir de 2007, os estados que forçaram a criação de novos municípios, criaram municípios de forma irregular. Por quê? Porque caíram na regra geral da lei complementar, que não existe e ainda não existe pelo Congresso Nacional. Então, a partir de 2007, todos os municípios criados pelos estados estão em situação irregular, é uma forçação de barra, ou seja, cria-se um município, dá-se autonomia, mas são municípios que ainda estão em situação irregular, os estados criaram por interesses políticos, não é? E aí eles criam um problema jurídico na perspectiva de forçar o Congresso Nacional a reconhecer esses municípios irregulares, o que é uma falta de respeito, né, à Constituição Federal e ao princípio da cooperação da federação, ou seja, cria-se um fato jurídico irregular, né, e em vista da sua criação irregular e inconstitucional, busca-se depois a sua regularização através de emenda constitucional ou através de uma lei complementar que venha convalidar. Então é um desrespeito à ordem jurídica, certo? Então só pode existir desmembramento de município, fusão, né, novos municípios depois da lei complementar. Ela não veio e mesmo assim alguns estados passaram na perspectiva da emenda que convalidou as irregularidades, estão imaginando que vai vir uma nova emenda que vai convalidar esses novos municípios. Vamos ver como é que isso vai terminar, certo? Mas não deixa de ser um desrespeito às disposições constitucionais transitórias. Então, criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios. Desmembramento é a separação de parte do município para se integrar a outro ou constituir um novo município. Incorporação é a reunião de um município ao outro, perdendo um deles a personalidade, que se integra no município incorporador. E fusão, né, é a união de dois ou mais municípios que perdem todos eles sua personalidade jurídica primitiva, surgindo um novo município. Então, na incorporação, o município mantém sua personalidade jurídica e o incorporado perde. E na fusão, os dois perdem sua personalidade jurídica para criar uma nova personalidade jurídica, certo? Então, incorporação, existe um município incorporador e existe um município incorporado. O incorporado perde sua personalidade jurídica, o incorporador mantém. Na fusão, os dois perdem sua personalidade jurídica e, ao se fundir, criam uma nova ente federativo municipal que vai ter uma nova personalidade jurídica. Então, essa é a diferença de incorporação para fusão, certo? E desmembramento, existe um município que desmembra parte do seu território, não é? Que era um distrito, e esse território, os distritos que foram desmembrados do município, cria-se um novo município. Então essas são as três formas de criação de município: desmembramento, incorporação, ou seja, um município incorpora um outro, esse permanece com personalidade jurídica, o outro perde e o território é incorporado ao outro, que não perde. Na fusão, os dois fundidos perdem sua personalidade jurídica, se funde para criar uma nova ente municipal que vai ter uma nova personalidade jurídica, por isso chamado de fusão, certo? Requisitos da incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Lei Federal Complementar determinando o período para a criação, até o momento ainda existe. Divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Realização de consulta prévia, não é, mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos. E D, propositura de lei estadual para a criação do município, que não precisará ser necessariamente aprovada, pois não há como obrigar o legislador a legislar, né? Então são 4 requisitos: lei complementar federal, divulgação dos estudos de viabilidade da criação do município, realização de consulta prévia e, por fim, envio do projeto da lei estadual para a Câmara de Deputados Estadual, que pode aprovar ou não, certo? Então esse processo ele não é vinculativo, né? Ele é um processo discricionário, né? Eles têm os requisitos, mas no final a Câmara de Deputados Estadual vai aprovar ou não a criação daquele município. Então começa com lei federal complementar, que não existe ainda,
divulgação dos estudos de viabilidade econômica da criação do município, consulta pública através de plebiscito, e o último ato é o envio do projeto de lei para a Câmara de Deputados Estadual, que pode aprovar ou não a criação, desmembramento e fusão de município. São essas 4 fases, não é? Lei complementar federal, que não existe, então os municípios que estão sendo criados está irregular. Divulgação dos estudos, não é só econômicos e sociais, dizendo se é possível ou não aquele município, você vai se sustentar, você vai ter, né, condição financeira de sustentar. Realização de consulta prévia através de plebiscito e, por fim, propositura de lei estadual, que pode ser aprovada ou não, porque não se pode obrigar o Congresso ou o Câmara de Deputado Estadual a legislar. Então é um processo discricionário, ele não é vinculativo, certo? Começa com lei complementar, que não existe, lei complementar federal não foi aprovada ainda, divulgação do estudo de viabilidade, por fim, consultas das populações envolvidas, envia-se o projeto de lei à Câmara de Deputado Estadual, ele pode aprovar ou não. Intervenção federal, pessoal. O que é intervenção federal? Intervenção federal é ato que restringe temporariamente a autonomia de um ente federativo. Não é o ente em si que sofre intervenção, mas sim uma das manifestações de sua autonomia. A Constituição Federal não fixou um prazo máximo, mas deve sempre haver prazo determinado. Intervenção federal, ou seja, nos termos da Constituição Federal, se for requisitado por um dos poderes constitutivos daquele Estado, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, a União Federal intervém para organizar aquele Estado, restabelecer a lei e a ordem por prazo determinado, e depois a intervenção federal é suspensa, certo? Então, princípios da intervenção federal, né? Da intervenção, da não intervenção. A intervenção é a exceção, não é regra. Princípio da necessidade. Os fatos devem corresponder a uma das hipóteses previstas na Constituição Federal. Inclusive, a hipótese de intervenção não pode ser ampliada por lei infraconstitucional. Ou seja, só pode existir intervenção nos termos da Constituição Federal, certo? Então, a Constituição Federal determinou as hipóteses. Ela não pode ser ampliada por lei infraconstitucional, mas por emenda constitucional, sim. O princípio é da não intervenção, a regra é não intervenção, para preservar a autonomia dos entes federados, e a exceção é a intervenção. Então é um estado grave de necessidade pública, certo? A intervenção tem que ser temporária, então não há prazo específico que a Constituição determina, mas sabe-se que a intervenção deve ser temporária, deve ter prazo, não é? E a intervenção deve ser proporcional, o princípio da proporcionalidade, que as medidas tomadas sejam proporcionais aos fatos, não é? Então, quando a intervenção federal acontecer, é para corrigir o que necessita ser corrigido e não agravar o estado de conturbação institucional, né? Então, a intervenção é para reorganizar as instituições para que o Estado permaneça funcionando até que seja suspensa a intervenção, porque tudo foi organizado, e o Estado volte a funcionar sozinho, sem a intervenção federal, certo? Então, os princípios é não intervenção, princípio da necessidade, princípio da temporalidade, a intervenção tem prazo, e princípio da proporcionalidade, vai intervir aonde precisa intervir, e depois de resolvida a crise institucional daquele Estado, a intervenção é suspensa. Então são esses 4 princípios. Da não intervenção, ou seja, só vai intervir quando for exceção. Da necessidade, tem que ter um fato grave, fundamentado, e o pedido do Legislativo, do Executivo e do Judiciário daquele Estado. Da temporariedade, ou seja, a intervenção tem que ser temporária. E, por fim, da proporcionalidade. A intervenção tem que ser feita nos termos da lei de intervenção, regulando e organizando o que foi requerido pelo pedido de intervenção federal, certo? Então, a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal ou nos municípios de territórios. Municípios de território. Nos municípios do estado, não, certo? Não há intervenção federal em municípios de estado. Intervenção federal é em estados. Nos municípios não existe intervenção federal. Estado pode intervir em seus municípios, sim, né? A intervenção é formalizada por meio de decreto do Presidente da República, artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal, e por decreto do governador, por simetria, né? Então, a União pode intervir nos estados e os estados podem intervir nos seus municípios.
mas a União não pode intervir nos municípios do Estado. Então não existe intervenção federal em municípios. A intervenção federal só vai ser em estados. E os estados podem fazer intervenção federal nos seus municípios, certo? Então, o decreto federal vai determinar, assinado pelo presidente, a intervenção federal a pedido, não é, do executivo, legislativo e judiciário daquele estado. A mesma coisa do município. Houve um requerimento, a necessidade de intervenção, e uma lei estadual foi aprovada com o governador do estado intervindo no município, não é? A oitiva dos conselhos é obrigatória para saber se vai intervir ou não, mas o parecer não é vinculante. Existe o Conselho da República que vai opinar sobre a intervenção, necessidade de intervenção ou não da intervenção federal. Só que o Conselho dá um parecer opinativo e não vinculativo, né? Então a oitiva do Conselho é obrigatória, mas o parecer não é vinculante. Então, o Conselho da República, artigo 90, inciso 1º, e o Conselho da Defesa Nacional, artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2º, certo? Modalidades de intervenção. Intervenção federal pode ser espontânea. O presidente não precisa receber solicitação ou ordem, ele age de ofício, artigo 34, inciso 1º, inciso 3º e 5º da Constituição Federal. Então, a intervenção pode ser espontânea. O presidente intervém do Estado sem pedido, não precisa receber solicitação ou ordem, é a intervenção espontânea, ou seja, tem uma crise constitucional, uma crise nos poderes dos estados e nenhum vai pedir, e aí a União intervém, não é? E a provocada, que é o presidente precisa receber uma solicitação, né? E ele pode negar, ou uma requisição, aí ele não pode negar, pode ser uma solicitação e ele pode negar a intervenção, mas se for uma requisição, ele é obrigado a intervir de autoridade dos órgãos específicos, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário dos estados, que os estados têm essa organização, tem o poder executivo, que é o governo do estado, poder legislativo, a Câmara de Deputado Estadual, e tem o Tribunal de Justiça de cada estado, né? Um desses órgãos podem solicitar, e aí o presidente pode negar, ou pode ser uma requisição, e aí o presidente é obrigado a intervir, certo? Então a intervenção pode ser espontânea, não existe pedido, mas a crise institucional justifica, o presidente intervém, ou pode ser provocada, e a provocação pode ser de dois tipos: não vinculante, que é a solicitação, e vinculante, que é a requisição. A não vinculante, que é a solicitação, o presidente é provocado, mas ele pode negar. A vinculante, que é a requisição de intervenção, ela é vinculante, e aí o presidente é obrigado a intervir. Então tem dois tipos de intervenção: a espontânea, que não foi pedido, mas ele intervém, e a provocada. Da provocada tem a provocada discricionária, que é uma solicitação, ele pode decidir intervir ou não, e tem a provocada, né, vinculada, que é a requisição. Na requisição, o presidente receber a requisição, ele é obrigado a intervir no Estado, certo? Modalidades de intervenção. Intervenção federal, provocada, características. O artigo 34, inciso 4 da Constituição Federal trata da intervenção provocada. Deve ser combinado com o artigo 36, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o artigo 34, inciso 6 diz o seguinte: prover a execução de lei federal, representação inconstitucional, intervenção federal. Prover a execução de ordem ou decisão judicial. Então, a provocada, ela tem suas características, não é? Pode ser a intervenção para permitir que a lei federal que não está sendo executada pelo Estado seja executada, né? E pode ser a provocação, promover a execução de ordem ou decisão judicial. Existe ordem e decisão judicial que não está sendo cumprida dentro do Estado, e aí o governo federal é chamado a intervir para tutelar a ordem judicial que não foi, não é, cumprida, e o governo federal intervém. Então, a provocada: princípios constitucionais sensíveis à intervenção federal, está no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal. Então, intervenção federal: ação do concentrado concreto que pode ser proposta pelo PGE, ação do concentrado concreto, ou seja, o PGRE, Procuradoria-Geral da República, entra com a ação, nos termos da Lei 12.562/11, pedindo a intervenção federal.
Então, o Procurador-Geral da República entra com pedido de intervenção. Existe uma lei própria, que é a Lei 12.562/11, né? Intervenção federal, limitação circunstancial à emenda constitucional. Quando existia a intervenção federal, durante esse período não pode existir emenda à Constituição Federal. Então, como existe muitos processos de emenda à Constituição, quando existe uma intervenção, o processo de emenda à Constituição é paralisado para garantir a estabilidade institucional, certo? O Estado foi intervido para não existir uma ruptura institucional, aproveitar a situação para modificar a Constituição. Qualquer emenda constitucional é paralisada, ou seja, a Constituição não pode ser modificada. Isso é porque para garantir a incolumidade da Constituição Federal, para não se criar uma intervenção, né, ficciosa, factuosa, né, que venha criar uma crise institucional para dar aso a emendas constitucionais, centralizando o poder ou mudando a organização prevista pela Constituição Federal. Então, durante a intervenção, nenhuma emenda constitucional pode tramitar. Modalidade de intervenção. Existe a intervenção estadual espontânea, nos termos do artigo 35, inciso 1º a 3º da Constituição Federal, provocada, que é artigo 35, inciso 4º da Constituição Federal, que é a intervenção estadual, e a jurisprudência. A Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente das regras previstas na Constituição Federal. Então, assim, existe pelo princípio da simetria. Se a Constituição Federal regula a intervenção federal, a intervenção estadual deve repetir os requisitos da intervenção estadual e não pode criar novos requisitos para a intervenção estadual nos municípios que sejam diferentes da intervenção federal. Então, essa é uma decisão jurisprudencial. A Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente das regras previstas na Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal fala da intervenção federal e estadual, quando a estadual for regular na sua Constituição, deve observar os dispositivos da Constituição Federal, que trata sobre intervenção do Estado nos municípios, certo? Então, modalidade de intervenção, resumo do julgado. A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferente daquelas que são previstas no artigo 35 da Constituição Federal. Então, as hipóteses de intervenção estadual previstas no artigo 35 da Constituição Federal, né, de 88, são taxativas. Só pode existir intervenção estadual nos municípios nos termos da Constituição Federal. Então, quando existir Constituição Estadual prevendo intervenção estadual nos municípios, ela deve repetir os requisitos da intervenção estadual previstos na Constituição Federal, princípio da simetria absoluta, certo? Caso concreto, o STF julgou inconstitucional dispositivo da Constituição de Pernambuco que previa que o Estado-membro poderia intervir nos municípios caso ali ocorresse atos de corrupção e improbidade administrativa. Ou seja, criou-se um requisito novo de intervenção dos estados nos municípios que não existe na regulação constitucional que trata da intervenção dos estados nos municípios. Isso é vedado pela jurisprudência do STF, que entende que na regulação da intervenção dos estados nos municípios, a Constituição Estadual tem que repetir os critérios da Constituição Federal, por simetria, porque ela não pode criar critérios novos que a Constituição Federal não criou, certo? Então, respeito à Constituição Federal, a Constituição dos estados tem que repetir as previsões de intervenção dos estados no município previstas na Constituição Federal. Ela não pode criar novos dispositivos, novos fatos para justificar a intervenção federal, como a Constituição de Pernambuco, que disse o seguinte: em caso de corrupção e improbidade, não é, o Estado poderia intervir no município. Isso foi uma nova criação do Estado e foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, modalidade de intervenção. O STF, no plenário da DIN 9717, ministro Gilmar Mendes, determinou o seguinte: viola a Constituição Federal a previsão contida na Constituição Estadual, atribuindo aos tribunais de contas a competência para requerir ou decretar intervenção em município. Ou seja, ele criou, não é, um requisito novo de intervenção, dizendo que a Constituição Federal, né, a previsão contida na Constituição Estadual, que determinava que, atribuindo aos tribunais de contas a competência para requerer ou decretar, ou seja, ele poderia requerer, o próprio Tribunal de Contas decretar a intervenção em município.
Isso foi julgado inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal não prevê esse requisito, certo? Essa previsão não encontra amparo nos termos do artigo 34 e 36 da Constituição Federal. Plenário do STF, ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/3/2020. Então, a República Federativa do Brasil é composta pela união de Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. A autonomia não é soberania, é bom lembrar. Os Estados e municípios têm autonomia nos termos da Constituição Federal, não é? E nos limites da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 88 prevê que, havendo situações anormais, poderá ocorrer a supressão temporária da autonomia de alguns entes federativos, e isso há de ser chamado de intervenção federal, quando a União intervém nos estados, Distrito Federal e municípios localizados em território federal. A União pode intervir em municípios, sim, desde que esses municípios façam parte de território federal. Como não existe mais território, regra geral, a União não pode intervir em municípios. Só os estados podem intervir nos seus municípios. E quando existe estado, a intervenção ou é da União no estado, ou ela não pode intervir, pular o estado e intervir no município. Quando a crise institucional for municipal, a ação de intervenção é do estado no município. Não existe intervenção da União nos municípios. A União, quando é chamada a intervir, provocada, não é? Ou não, ela vai atuar nos estados, certo? Se até intervenção for municipal, só o estado é que pode intervir nos termos da Constituição Federal. Então, as hipóteses de intervenção federal elencadas no artigo 35 da Constituição Federal de 88 são quais? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira de unidade da federação em outra, ou seja, se um estado invadir outro estado, por termo grave comprometimento da ordem pública, existe a anomia social, ou seja, está sendo problemas graves de segurança pública e ordem pública, por termo a grave comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças da unidade da federação, ou seja, o estado pode ter falido, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, né? Prover a execução de lei federal que não foi cumprida pelo estado, ordem ou decisão judicial que também não foi cumprida pelo estado, e assegurar a observância dos princípios constitucionais, também elencados no dispositivo. As hipóteses de intervenção estadual e municipal, ou seja, municipal feita pela União nos municípios localizados em território federal, hoje não tem mais território, estão elencadas no artigo 35. Quais são? Deixar de ser paga por motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada, não forem prestadas as contas devidas na forma da lei, isso em município dentro de território, só que tem que ter território, a gente sabe que não existe mais. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal em manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços à saúde. E letra D, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para promover a execução de lei de ordem ou decisão judicial. Essas são as hipóteses de intervenção estadual e municipal, certo? Então o Estado pode intervir no município para quê? Se deixar de ser pago por motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada no município. Não forem prestadas as contas devidas na forma lei, o município não presta contas. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal em manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações de serviço de saúde. E o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para promover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então essas são as possibilidades que permitem que o Estado intervenha no município. Deixar de ser paga por motivo de força maior dívida consolidada, não forem prestadas as contas municipais, não tiver sido aplicado o mínimo exigido na educação e saúde, ou o Tribunal de Justiça, que é o caso que acontece com mais frequência, der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para promover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, né, descumprida pelo município.
Então, as hipóteses de intervenção estadual e municipal estão elencadas no artigo 35. Quais são? A decretação da execução de intervenção estadual é de competência privativa do governador do estado, que o faz por meio de decreto de intervenção, oportunidade em que especifica a amplitude do decreto da intervenção, condições, prazos e, quando couber, nomeia o interventor, certo? Pontua-se que o decreto interventivo deve ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Entretanto, no caso do artigo 35, inciso 4, o controle exercido pela Assembleia Legislativa é dispensado, ou seja, no termo do artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal, o controle da Câmara de Deputados Estadual não é necessário. Aí é para lei e ordem, certo? Nos outros casos, a participação da Assembleia Legislativa, no prazo de 24 horas depois que o decreto foi expedido, é necessário, certo? Então, o que é que diz a súmula 637 do STF sobre a intervenção? Não cabe recurso extraordinário contra acordo do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Então, a súmula 637 do STF diz o seguinte: não cabe recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual e município. Então, a STF, através de uma emenda julgada em 2020, decidiu que não cabe à Constituição Estadual trazer novas hipóteses de intervenção municipal, né? No caso, o Estado de Pernambuco trouxe como hipótese a intervenção municipal em vista da ocorrência de corrupção e improbidade que não foi previsto pela Constituição Federal. Isso pois as hipóteses de intervenção estão elencadas taxativamente na Constituição Federal de 88 e o Estado não pode inovar nesse sentido, princípio da simetria absoluta, certo? Pessoal, com isso a gente termina mais uma aula sobre Constituição Federal e até a próxima aula.